Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. A jornada é uma metáfora poderosa que desempenha um papel fundamental em nossas vidas. Ela representa a busca constante pela realização pessoal, crescimento e conquistas. Ao longo da nossa vida, embarcamos em várias jornadas, algumas físicas, outras emocionais, e cada uma delas nos desafia de maneiras únicas. Agora, quando falamos sobre a jornada do cliente, estamos falando de uma representação do caminho que o consumidor percorre desde o primeiro contato com a empresa até a finalização de uma compra ou obtenção de um serviço. Essa jornada ela é fundamental para entender as necessidades, expectativas e experiências dos clientes ao longo de todo o ciclo de vida do relacionamento com a marca. Nesse episódio, vamos falar sobre a jornada do cliente, mais especificamente do cliente B2B. Se você está no 4G, recomendo que procure um Wi-Fi, porque hoje temos dois convidados de peso. A primeira é diretora de marketing do Gympass, com mais de 22 anos de experiência como profissional de marketing. Ela é mãe de 2 filhos lindos, o Davi e a Flora, e um filho de 4 patas chamado Trovão. Ela ama viajar com a família, adora fazer esporte, jogar futebol, tênis, bike, e nas horas vagas ela também gosta de ler sobre astrologia. Seja muito bem-vinda, Larissa. É um prazer receber você no Smart Data Talks. Tudo bem? Obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite. Legal. Eu que agradeço, Larissa. Muito obrigado pela presença e pelo tempo também. Bom, nós temos também um outro convidado, né? Agora apresentando o segundo convidado, ele é prata da casa, né? Ele é diretor de negócios da Zux, com mais de 10 anos de experiência como profissional de projetos, consultoria, gestão, planejamento, marketing e finanças. Ele é baiano, mas que já mora há 10 anos em São Paulo. Gosta de praticar tênis também, é super sociável, um cara super gente boa. E uma curiosidade é que antes de trabalhar na Zux, ele também trabalhou por 2 anos no Gympass. Então, acho que ele vai agregar muito nessa conversa. Seu nome é Eduardo, mas prefere ser chamado de Dudu, porque para não parecer que a gente está brigando com ele. Seja muito bem-vindo, Dudu. É um prazer receber você também no Smart Data Talks. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Larissa. Um prazer estar aqui com vocês. Legal, gente. Muito bom. Seja bem-vindo também, Dudu. Então, para começar, falando do episódio, né? Larissa, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional, né? Por que você escolheu o marketing? E conta um pouco da sua jornada, da sua trajetória, até chegar na cadeira de diretora de marketing do Gympass. Ah, claro, legal. Bom, eu brinco que eu não tinha muito como fugir da área da comunicação, que eu sou filha de 2 jornalistas, então a vida inteira eu já nasci, já cresci em ambientes assim de muito debate, muita discussão, muito diálogo e muita leitura. Então, desde sempre, eu já sabia que eu era de humanas, mesmo antes de saber que isso era uma coisa. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo, né, que essas possibilidades de profissão. Falei, sou de humanas, quero comunicação, mas não quero jornalismo, porque eu queria ser diferente, fazer alguma coisa um pouco diferente deles. E sempre me encantou a questão de como a publicidade usa criatividade e usa ferramentas diversas para encantar e convencer as pessoas a conseguir o que eles querem, a gerar desejo. Então, fui para a publicidade, fiz faculdade há alguns anos atrás, não vamos abafar o caso de quanto tempo. Comecei minha carreira em agências de publicidade mesmo, então fiquei no início, nos primeiros 5 anos em agência de publicidade, agência de eventos e promoção, que foi uma super escola. Mas aí eu comecei a sentir falta um pouco de profundidade estratégica, né? Porque em agência a gente está cada dia atendendo um cliente, não aprofunda em nenhum. Então aí eu fui fazer um MBA em marketing e falei, bom, quero mudar do lado do balcão aí. Então em 2010 eu fui para a Mastercard, e aí fiz esse shift de carreira de agência para cliente. Comecei na Mastercard, depois fiquei lá por alguns anos, depois fui para Jaguar Land Rover, para Oracle, e hoje eu estou aqui na Gympass, sempre no marketing, mas já atuando em diversas áreas aí dentro do marketing. Então, em resumo, é isso. Assim que cheguei aqui. Muito legal, Larissa, sua trajetória é muito bonita. É um prazer, mais uma vez, receber você aqui no Smart Data Talks.
Perfeito, então, Dudu, eu também quero que você conte um pouco mais sobre você, sobre sua experiência, como foi trabalhar no Gympass e como é trabalhar na Zux hoje. Eu vou contar, vai ser um prazer. Vamos lá. Eu acho que invariavelmente eu acabo me apresentando, e aí com muito orgulho também, sou baiano, já tenho 10 anos de São Paulo, fazer só uma correção, eu de carreira profissional, se fizer uma conta aqui de formado, já tenho 15 a 16 anos de carreira, né? Então, quase 20 anos já que eu ingressei também na faculdade, então são só 10. Mas estudei aqui na Federal da Bahia e minha trajetória é um pouquinho diferente, porque desde o início eu comecei a participar muito das entidades que promoviam o empreendedorismo na universidade, liderei e participei de programas como Empresa Júnior, a IESEC, fundei associações de jovens empreendedores na Bahia e empreendi por quase 10 anos. Esse empreendedorismo que passava por consultoria, e aí atuei em diversas áreas de gestão, marketing, finanças, planejamento, e das empresas que a gente ou empreendia ou investia, uma delas, inclusive, que trabalhava nos primórdios do SEO, me trouxeram muito a São Paulo. E foi quando, depois desses 10 anos, eu também resolvi, queria estudar e pensei muito em fazer um MBA fora, e nesse processo de estudo para o MBA, eu fui apresentado ao César Carvalho, por um dos consultores, o fundador do Gympass. Esse fundador me apresentou ao que hoje é um grande amigo, o Marco Crespo, colega dele na universidade, que liderou o Gympass numa fase super importante, até alguns anos atrás. E ele, dentro desse processo de entrevista, e na verdade de apoio para esse MBA, ele acabou me chamando para um desafio dentro do Gympass, no momento em que o Gympass estava criando algumas regionais aqui dentro do Brasil para o desenvolvimento de negócio. Isso eu falando de 2017, o Gympass estava numa fase madura na capital, mas ainda em franca expansão. Era o momento em que a gente estava desbravando o que a gente chamava desse mato alto. E aí eu liderei dentro do Gympass essa regional do estado de São Paulo, trabalhei com grandes lideranças que ainda estão dentro do Gympass, foi uma grande escola sobre o processo, apesar de já ter atuado todos esses anos num modelo muito direto de vendas e de negócios B2B, o Gympass para mim foi uma grande escola. Eu vi várias formas da gente de fato pilotar, testar, rapidamente aprender com erro e reestruturar. E aí depois de 2 anos lá dentro, passei por algumas áreas, passei pela área de canais também, acabei saindo e fui convidado, né, para um desafio dentro da Zux, já há 4 anos, para liderar a área de inteligência de negócios. Então era uma vertical nova, a gente trabalhava com dados, e o interessante hoje é olhar para trás e entender que alguns dos desafios que a gente tinha no B2B e do ferramental ou da base de dados que a gente precisava, são algumas das soluções hoje que a Zux oferece. Então, estou muito contente em poder bater esse papo aqui com a Larissa. Para mim vai ser um resgate, trocar um pouco, até conhecer sobre a nova estrutura, o que a gente fazia, o que a gente faz aqui, o que vocês estão fazendo hoje. Então, estou ansioso aqui para esse bate-papo. Bom, prazer, Dudu, mais uma vez receber você no podcast. É legal agora que a gente se conhece um pouco melhor, vamos entrar no tema do episódio, falar sobre a jornada do cliente B2B. Então, para começar, Larissa, eu queria que você falasse um pouco mais quais são as principais diferenças entre a jornada do cliente B2B e a jornada do cliente B2C. Legal. Bom, eu acho que assim, primeira coisa que todo mundo tem que eu acho que tem que ser desestigmatizada é que no fim das contas são todos humanos. Tanto a pessoa que está lá no B2B quanto a pessoa que é o B2C, a gente não pode esquecer nunca que a gente está falando com pessoas. Então, isso é o primeiro ponto, que eu acho que tem muitas diferenças, mas tem essa unidade que a gente, muitas vezes, as empresas esquecem, né? Então, eu acho que a principal diferença, basicamente, na minha opinião, é que a jornada B2C, a gente lida com outros tipos de necessidades, outros argumentos, são geralmente compras mais rápidas, claro, dependendo da coisa, mas em geral são compras mais rápidas, que levam um tempo menor de avaliação, um ciclo de venda mais imediato, né? Já a compra B2C, principalmente Enterprise, o ciclo de vendas B2B, na verdade, principalmente Enterprise, são ciclos de vendas que vão passar por diversos decisores, que vão ser muito mais complexos, vão ter que ser muito mais trabalhados.
Então, as diferenças basicamente são essas, né? No B2B, a gente tem que dar argumentos muito mais racionais, digamos assim, para o cliente, do que numa compra B2C. Então, acho que essa é a principal diferença entre os dois. E depois a gente vai entrar nos detalhes de ferramental, de lógica de funil, mas a principal diferença, para mim, na minha opinião, é essa. Sim, eu tô totalmente de acordo. Antes eu trabalhava numa empresa com modelo de negócio B2C e agora eu tô trabalhando na Zux, que é um modelo de negócio B2B, e é um trabalho totalmente diferente, né? E agora, Dudu, eu queria saber de você qual que é a importância dos dados no acompanhamento e otimização dessa jornada B2B. Tá bom, eu vou fazer só um complemento que eu acho que foi muito legal aqui do que a Larissa comentou. Eu me recordo que quando eu, pensando aqui numa regionalização do Estado, eu me lembro que o que acontece muito no modelo B2B é você, de fato, tentar entender diferentes características. Talvez, eu não sei aqui, Larissa, é muito mais uma provocação, se teriam mais ou menos nichos ou clusters de clientes, mas, de fato, me recordo que era muito importante para qualquer tipo de comunicação você conhecer bem o cliente. E aí, quando eu digo conhecer bem o cliente, eu me recordo que era importante entender, olha, como é que está aquela estrutura hierárquica, né? A gente está falando que para um líder que eu quero me comunicar, existe uma vice-presidência, é uma diretoria, ela está subordinada a um diretor ou não? Quais são as características daquela região, de fato, né? Ou a maturidade, é um grupo familiar ou é um grupo empresarial? Isso, para mim, também era uma diferença super relevante. E aí a gente conseguia entender um pouco dessa autonomia para a tomada de decisão, para a definição do ciclo. A gente mapeava bastante, entendendo quando eram construídos os orçamentos. Então, as construções orçamentárias, principalmente por empresas, às vezes asiáticas, empresas americanas, empresas brasileiras, em períodos distintos, eram momentos importantes, porque não era uma rúbrica. Eu acho que dentro da Zux, como no Gympass, principalmente o Gympass sendo disruptivo ali dentro de um mercado, eram rúbricas que ou precisavam ser substituídas ou precisavam ser criadas. Então, tinha um poder ali do convencimento de como aquilo de fato gera valor. E no final das contas está todo mundo olhando para um last mile ali de bottom line e que traz esse valor na ponta. Então, para mim, na época, ter essas informações de fácil acesso era muito rico. Eu não esqueço e gosto de lembrar que há pouco tempo atrás começavam algumas ferramentas a trazer algumas informações de dados estruturados, dados muitas vezes já existentes, mas ainda não estruturados, que me traziam muito valor. Então, um grande player no mercado, ele trazia uma informação à época para o Gympass que era super relevante, que era o número de funcionários. Então, como é que eu consigo mapear aqueles clientes que são relevantes se talvez a minha estratégia é impactar o maior número de pessoas? Então, eu preciso de uma ferramenta que me ajude a trazer o número de funcionários. E, ao mesmo tempo, eu precisava saber o contato dessas pessoas. E quando eu digo contato, uma das ferramentas para um social selling que a gente chamava era, de fato, também o LinkedIn. O LinkedIn era uma ferramenta profissional que estava amadurecendo à época. A gente usava bastante isso como uma forma de diferencial. E conhecer o LinkedIn ou as pessoas que ocupam o cargo naquelas posições era super rico. E não era trivial ter isso. E por último, que eu acho que é a forma de comunicação talvez mais relevante, não utilizando de dados ou de informações só corporativas e também não só pessoais, era ter o e-mail e o telefone daquele decisor. Né? Então, todos esses dados eram cruciais para o sucesso e o êxito. Tinham várias formas de conquistar isso. Participando de eventos, você buscava leads, de fato, utilizando de ferramental para você construir todo esse processo. E o interessante é que esse decisor não era um decisor. Né? A gente está falando de vários decisores. A gente usava uma máxima na época que eram a cada 10 reuniões uma venda. Né? A gente precisava de 10 reuniões, sejam remotas ou presenciais. Inclusive, tinha um indicador de reuniões presenciais. Então, esse processo eu acho que amadureceu muito, principalmente na era pós-pandemia. O que é inside, que dado a gente utiliza ou como a gente pode utilizar desses dados, mas acho que era um outro fator muito importante, era o como a gente ia construindo com vários interlocutores essa relação para que a gente pudesse concluir no melhor e no menor tempo possível, obviamente, uma venda de sucesso. Bom, aproveitando essa fala do Dudu, né, e fazendo um link com o último episódio, né, que foi sobre automação de marketing baseado em dados,
né? A gente conversou muito sobre o poder da personalização, né? Nesse contexto, eu queria perguntar para a Larissa, qual que é a sua visão sobre a automação, como é que ela pode ser usada de forma estratégica sem perder o toque pessoal nas interações B2B? Nossa, isso é tão importante, né? Essa questão da automação, eu acho que é uma das melhores coisas que a tecnologia já inventou para o mundo de marketing. Eu acho que o que poupa de tempo, de atividades repetitivas, né, das pessoas, tanto de vendas quanto de marketing, é incrível, mas precisa ser bem feito. Então, de fato, ela precisa ser personalizada o máximo possível, não só com o nome da pessoa, mas com dados, entender qual que é o momento melhor, em que momento do funil ele está. Então tem que ter um ferramental forte ali, importante atrás disso, para que essa personalização faça sentido, né? Então eu não vou, como o Dudu falou, não adianta eu querer mandar uma proposta de compra no momento que a empresa não tem mais budget para aquele ano. Então a gente tem que estar muito atento a esses timings, né, do funil do cliente. Então, não adianta ter uma boa ferramenta, mas a gente tem que ter boa abordagem, tem que ter um texto engajador, tem que ter uma forma de trabalhar interessante e que faça sentido, né, relevante. E eu acho que a parte da automação também, do uso dos chatbots e desse tipo de coisa, ajudou muito também e de formulários de preenchimento, por exemplo, de leads mais inteligentes, mais progressivos. Isso também é uma parte de automação que dá para se trabalhar muito bem, de forma muito personalizada, né, cada vez mais. Então, acho que é essencial. E a forma de fazer isso bem é, dados, vendo o que a gente tem de informação, o que casa, o que não casa, segmentar e até chegar e teste, né? A gente fala que a vida do marqueteiro hoje em dia é teste, aprendizado, sempre um mindset de olhar o que deu certo, o que não deu, agir rápido ali para melhorar. Então, muito nessa linha. Eu sou muito da linha, me permita aqui, Matheus, do que funciona para um, vai funcionar para o outro. Também, né, exato. Sim, e hoje em dia tem muito, o assunto do momento é como a inteligência artificial vai ajudar nessa hiperpersonalização, né, nessa hipersegmentação. Exato. Então, acho que as ferramentas, quanto mais atualizadas estiverem para isso, melhor para o marqueteiro e para as empresas B2B. Maravilha. Com certeza. É muito importante automatizar, mas a gente também não pode perder aquela conexão individual, né? Exato. Então, é ótimo. Como você disse, né, a automação ela é fundamental para diminuir também o número de tarefas e otimizar os resultados. Então, pensando numa etapa inicial, eu queria saber do Dudu o quão importante é investir na qualificação de conversão de leads e quais são as principais dificuldades que as empresas enfrentam em realizar prospecções. Vamos lá, eu acho que cada caso é um caso. Eu vou tentar falar um pouquinho dos casos em que eu vivi e como isso tem valor, mas eu acho que eu falei um pouquinho na minha, talvez não curta, mas longa introdução, sobre como de fato eu vi o valor que de fato uma qualificação de dados ela ajuda dentro desse processo. Um ponto que a gente procura trabalhar aqui é entender bem o perfil dos diversos clientes que a gente tem dentro. Então, a gente, por exemplo, atua em diversas indústrias separadas, distintas, com ferramentas que atendem públicos distintos em várias etapas, né? Então, por mais que a gente trabalhe hoje no mercado de Data Analytics, a gente trabalha com vários competidores distintos em algumas dessas escalas. Então, imagina que eu posso estar competindo com birôs de dados, eu compito com ferramentas de alta ML para modelos de cross-sell, upsell, churn, retenção, propensão. Eu trabalho, de fato, com empresas que estruturam dados. Então, existem diversas que trabalham com dados georreferenciados ou que trabalham com dados públicos estruturados. Quando a gente começou, e aí eu acho que parte da relevância disso é parte da história da Azux, o poder do dado, a gente percebeu a nossa história, vou contar um pouquinho aqui da história da Azux, que eu acho que ajuda a explicar um pouco da dor que a gente tenta resolver de mercado. Mas a Azux, ela começou com uma solução que era um sensor, que trabalhava como NOC, mas fazia a gestão, que é um captive de Wi-Fi. Então, essa foi, inclusive, uma provocação
curiosamente, Larissa, que eu cheguei a fazer alguns desses colegas na época, para o Samir e para outros colegas de Teams, eu falei, olha, o Wi-Fi ele permite você conectar dentro de uma rede, mas ele é um grande opt-in para, diante aí da LGPD, você ter o controle daquele lead e autorização para trabalhar aquele lead como um controlador, né? Então você pode estar mapeando uma série de comportamentos, pode fazer mídia, você pode gerar dado primário fazendo pequenas perguntas, e você obviamente pode impactar depois esse usuário daquela solução em qualquer outro ambiente, né? Então, a gente trabalha dentro de um ecossistema, cada local é dono do seu ambiente e os provedores, eles ficam donos de toda essa base. A gente começou a perceber que coletar dado por dado não ajudava, de fato, os clientes a endereçar um fator que a gente gosta muito de chamar de monetização de dado, que nada mais é do que a transformação do dado em valor. E esse valor pode servir a várias finalidades. Ele pode servir a aumento de faturamento, ele pode servir a redução de risco e custo, ou ele pode servir à experiência. Mas, de fato, todo mundo entende que precisa trabalhar com dado, que dado tem valor. Muita gente armazena, coleta, adquire muito dado, mas não sabe como transformar. E foi nessa toada que a gente começou um processo que iniciava com SDKs para fazer longitude e latitude a partir de apps. Disso a gente transformou numa solução que ajudava a tratar e higienizar dados e fazer engajamento inteligente similar a uma CDP. Mas hoje, de fato, o que a gente faz é estruturar dados primários, públicos, e de terceiros ali, especificadamente das próprias organizações que a gente atende. A gente passa toda a jornada, então tratamento e higienização, cruzamento com dados estruturados georreferenciados, a gente faz muita qualificação, então a gente entendeu que é uma dor nativa você, de fato, entender qual birô tem o melhor dado naquela região daquele dataset. Então, um pode ter melhor na Bahia para e-mail, outro pode ter o melhor telefone em São Paulo, e outro pode ter as mais de 400 variáveis. Então, a gente virou um trivago que otimiza essa qualificação que é super rica para que, de fato, você possa definir seu ICP, por exemplo, entender melhor quais são as variáveis relevantes de um público específico, que se comporta contratando, por exemplo, um plano mais caro, um plano mais barato. E aí, dentro desse processo, a gente consegue, de fato, direcionar algumas das estratégias. Então, a utilização de dados que eu observo para os clientes, então imagina que a gente tem dados de risco para prevenção à fraude e lavagem de dinheiro para bancos e seguradoras, modelos para ajudar no processo de precificação, de comportamento de público, modelos a partir de dados que definem qual é o melhor canal para que você, de fato, possa abordar um cliente. Então, tudo isso é modelagem de dado. Então, ele é um processo que a gente tenta automatizar, mas, de fato, muito customizado para cada indústria, assim diria. E aí a gente trabalha muito com base de dados, ferramental e, obviamente, essas equipes para essas customizações. No meu caso, e é um caso que a gente apresenta muito para os clientes, a solução de entender melhor quais são as empresas que eu quero abordar por porte de faturamento, número de funcionários, os contatos não só da corporação, mas os contatos, inclusive, dos sócios, que são os principais tomadores de decisão, e algumas das principais posições daquela organização, dos cargos de nível gerencial e os dados de contato desses líderes, ele tem um valor muito relevante para a nossa estratégia de abordagem e de apresentação. Então, a gente consegue comunicar de forma mais assertiva e melhor quando a gente tem esse tipo de informação. Pensando aqui numa trajetória dentro da Azux, da venda comercial. Contudo, existem diversas outras estratégias que compõem essa estratégia de dados. Comentei mais cedo um pouco com a Larissa que relacionamento para a gente, nesse modelo, quando a gente fala de contas enterprise, ele tem um valor também gigantesco na nossa estratégia. Legal, muito bom o depoimento. Eu queria perguntar para os dois agora, na verdade, quais são os momentos de decisão mais críticos durante a conversão do cliente B2B e como os dados eles podem ser usados para influenciá-los positivamente. Larissa, pode começar e depois o Dudu comenta? Sim. Bom, na minha experiência, o mais crítico ali, a gente trabalha hoje com funil de 4 steps, né? Falando do funil de marketing, tá? Não falando do funil pós-vendas. Primeiro, o step é o funil de que a empresa tem ela está aware que ela tem um problema, mas ela não sabe ainda como atuar, quem que vai resolver esse problema. Aí ela entende que
que ela tem entende que aí ela já começa a pesquisar e começa mais a fundo em qual que é a solução para esse problema. Daí ela vai para o terceiro estágio, que ela, putz, achei o produto, agora eu quero entender o produto no detalhe. E desse estágio para o último estágio, que é, tipo, entendi, sei quanto custa, tenho dinheiro, vamos fechar, que é o último estágio. Eu acho que nossa maior dificuldade hoje é nesse final, né? Claro, porque, trazendo a experiência, por exemplo, do Gympass, os 2 primeiros estágios são mais fáceis, porque, assim, quem é que não precisa de bem-estar? Quem é que não busca funcionários mais produtivos, um custo de saúde menor na empresa? A maioria dos RHs, que é só o nosso target, né, de B2B, buscam isso. Então, esse interesse inicial, a gente tem um awareness de marca também muito bom. Agora, a parte da negociação mesmo, de fechar o número, de entender a autoridade, quem é que vai conseguir, quem é que vai fechar no fundo do funil, aí eu acho que é o mais difícil que a gente pode, é o nosso maior desafio, digamos assim. E aí os dados ajudam demais. Então, a gente consegue, tendo bastante dados dessa empresa, conhecendo, tendo um bom relacionamento, e conhecendo os momentos-chave de decisão e qual que é a dor e os gatilhos daquele cliente, vai fazer toda a diferença na hora de fechar ou não. Então, a gente trabalha muito aqui do lado de marketing, tanto com a parte de ajuda em dados, de ajuda em análise, enriquecimento de base e tudo mais, quanto com a parte de, putz, a gente já entende que a gente tem clientes aqui, que a gente mandou uma oferta, mas ainda não está fechando, ainda está com uma resistência. Então, do lado de marketing, a gente faz, por exemplo, eventos, comunicações específicas para esse fundinho de funil ali, para ajudar as vendas a mostrar para o cliente, fazer eles entenderem por que destravarem esse último gatilho aí que vai fazer eles fecharem a compra e entrarem no ecossistema do Gympass. Então, com certeza, no nosso cenário aqui é mais nesse fundo do funil que a gente tem desafios. Eu vou complementar aqui muito do que a Larissa comentou. E é muito bacana, Larissa, porque eu, de fato, enxergo muito e entendo claramente os desafios que se apresenta. Eu acho que 2 pontos aqui que eu gostaria de destacar, que eu acho que o marketing tem um papel muito importante. Às vezes não dá para segregar, né? Existe um funil do marketing, mas marketing e vendas, de fato, é um funil, né, com continuidade. Eu acho que às vezes é só para uma otimização que as organizações segregam, mas para mim eles são uma simbiose em algum aspecto, com responsabilidades ou desafios complementares. Mas um que eu me recordo que vocês faziam e fazem muito bem é, de fato, a criação de conteúdo. Eu acho que esse evento que a gente está participando aqui é uma criação de conteúdo. Então, participar, falar sobre o tema, debater, você traz de forma diferente um processo que você acaba com aquela questão, eu sou vendedor, você é comprador, que tem até aquela estigma negativo do vendedor. E você fala, não, eu falo sobre o tema, eu falo sobre dados, como há 4 anos atrás eu falei muito sobre saúde, e falava com uma propriedade absurda, porque eu era muito alimentado de conteúdo. Eu era constantemente alimentado de conteúdo, trocava, entendia. E na outra ponta, um outro ponto para mim super relevante que você comentou, é a gente parar de tentar vender, para a gente tentar entender. E esse processo de entendimento aqui, existem algumas metodologias, o próprio Spin Selling fala um pouco sobre isso, mas a ideia é como é que eu entendo a dor dele. Então, no meu caso, eu quero entender qual é a sua dor. Qualquer dor eu consigo, através de dados, transformar. No Gympass era, o que você tem aqui? É produtividade? É estresse? É algum tipo de falta de indicador que a gente pensa, de fato, como as nossas soluções, elas têm sinergia e elas ajudam a resolver aquelas dores. Então, a gente costuma muito fazer uma pergunta clara, o que você tem? O que te incomoda hoje no seu desafio? Obviamente, cada um conversando com as suas áreas respectivas. E aí, eu acho que é uma transformação no business que a gente tem, e foi na época no Gympass, quando ele começa a entender que a venda é consultiva, e não é uma venda de prateleira, né? É uma venda um pouco mais complexa. Então, eu vivi exatamente esse momento, e para mim, mais uma vez, uma grande escola. E aí, quando você vai entendendo esse processo de construção,
você consegue entender ali, obviamente, no time, acabar com aquela coisa de teve a reunião, tem que mandar uma proposta. Qual é o momento exato? Quando a pessoa ela começa a desejar aquele tipo de solução, ela está num âmbito tamanho que ela lhe pede uma proposta, e você, de fato, ser um facilitador disso. No final das contas, essa construção orçamentária, ela acontecia a 4 mãos. Então, era muito importante entender esse processo da venda consultiva. Acho que era muito importante entender ali o timing em que, de fato, haveria esse processo para que a gente pudesse destravar as vendas. Então, respeitar isso, para mim, era também um fator muito importante de ganho de confiança da base de clientes que a gente atende. Com certeza, eu acho que no fim das contas o cliente tem que estar no centro de tudo, né? Porque às vezes a gente acha, as marcas têm muito claro a visão deles, tem muito claro onde eles querem chegar, mas se o cliente também não tem, ou se essa visão não se alinha com a visão do cliente, não vai evoluir, né? Então, exatamente. É super importante. Sim, é verdade. Vocês tocaram num ponto que eu acho que é essencial, que é entender a dor do cliente. E a gente sabe que o feedback ele é muito importante em qualquer circunstância, né? Então, eu queria saber da Larissa, como que é a coleta de feedback dos clientes como é que funciona a coleta do feedback dos clientes durante essa jornada B2B e como ela pode influenciar na melhoria contínua das estratégias de marketing e vendas. Então, esse é um ponto também super importante. Existe uma área, né, de CX, de Customer Experience, dentro do Gympass, que fica embaixo de marketing, e a gente anda bem de mãos dadas com eles. Então, tanto nós, eu de Revenue Marketing, quanto o time de Product Marketing, que faz a gestão do produto e desenvolve novas features e tal, a gente trabalha muito próximo com o CX para entender qual é o feedback e qual que são os principais falando dores de novo, mas no caso são mais questões de usabilidade, questões de forma de como a gente pode melhorar a experiência mesmo do usuário ali, para garantir que ele seja um usuário feliz, que ele use o produto, que ele veja valor no benefício da empresa dele, aí pensando no usuário final. Então a gente usa bastante insights que vem de CX para trabalhar tanto melhorias de produtos em si, melhorias de processos, quanto campanhas. Então, já, por exemplo, em outras experiências, em outras empresas, eu já usei questões que vinham muito no CX como reclamação, como gancho de campanha de social media, por exemplo, para desmistificar uma dúvida constante que sempre aparecia. Então, dá para usar para tanta coisa esse tipo de feedback. Eu acho que e isso é uma coisa que o profissional de marketing e de vendas tem que ter sempre a visão de, cara, tem que ouvir o cliente. É super importante eu ouvir quem está me consumindo, quem está ali na ponta usando, porque senão a gente fica cego, né? Ou então a gente faz aquela venda de que vendeu e tchau, né? Vendeu, nunca mais volto e se vira aí. Então, eu acho que não fica uma coisa que vai evoluir se a gente não olhar o que o cliente está falando. E somos empresas de SaaS, né, Larissa? Exato. Com MRR, então a venda é uma primeira quebra. E é muito mais difícil vender para o novo do que você manter um faturamento ali constante. Então, também concordo plenamente a importância desse processo. Complementando essa pergunta, né, a gente já sabe que conquistar um novo cliente custa entre 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente que já está na base, né? Então, como a jornada do cliente se estende além da compra e qual é o papel do marketing pós-venda ali na fidelização de clientes do B2B? Aí eu queria saber do Dudu, também queria saber da Larissa. Quais são as suas considerações? Porque eu vou dizer que a Larissa vai responder muito melhor do que eu essa pergunta. Mas eu vou falar pela experiência de quem olha para a carteira, que entende os clientes e ouve um pouco do feedback. Eu percebo nas organizações uma coisa que às vezes me incomoda, é quando você tem estruturas que segregam muito as áreas. Olha, a Larissa, a área do marketing, não vou tirar nomes aqui, mas o marketing ele é responsável por trazer o lead, fez o papel dele e gerou conteúdo. Tá simples ali, fiz meu papel. Se vendeu ou não vendeu é um problema exclusivo da equipe de closer ali, né, dos hunters que estão também sendo munidos dessa atividade. E depois de vendido,
simplesmente está ali. É o desafio de CX, ó, já vendi. Se a conta manteve ou não manteve, isso é uma questão que depois CX pode falar se quer de produto e tal. Quando você tem esse tipo de situação, é muito complicado você, de fato, ter uma sinergia em que todos percebem que a meta maior é comum a todos. A gente precisa garantir aquele cliente, precisa garantir a satisfação para garantir os resultados, principalmente financeiros. As organizações privadas têm esse objetivo no final. E aí esse processo, quando ele em menor escala, ele é passível de controle, ou de uma estrutura que pode se replicar, mas ele é passível de controle ali daquelas lideranças, ou de como esse desenho estrutural está realizado. Já vi modelos em que isso é bem segregado, talvez o mais tradicional e comum. Agora há outros modelos em que, de fato, a pessoa que inicia é a pessoa que gerencia, cuida e renova, ou pelo menos uma mesma área. Ela é responsável não só por trazer novas contas, como ela também é responsável por manter, né? A questão do hunter e do farm. Então, ela responde por aquela garantia de orçamento contínuo. Quando você tem essa segregação e você faz esse processo muito bem, invariavelmente, aí falando pela área de negócios, a pessoa que comprou, ela pode passar por diversas áreas, desde helpdesk, CS, qualquer questão, mas no final, a grande referência dela é quem vendeu. Né? Quando o processo estou falando aqui, humanizado. Você tem um processo escalado, às vezes quem nunca, né? Tenta falar com alguém, um humano, e não consegue. Eu sei que é um processo que utiliza, é um processo que cada vez mais busca inteligência, mas dentro da relação B2B, em sua grande maioria, talvez não na de larga escala, mas ela consegue ali ter sempre uma relação com aquele interlocutor. Então é muito importante você estar acompanhando esse tipo de resultado ou satisfação dele constantemente. Então, as técnicas de avaliação de satisfação do produto, eu acho que elas são válidas. Quando você tem um usuário na ponta, entender isso. Então, a gente costuma realizar com os nossos clientes contratantes, e a gente, muitas vezes, em alguns dos nossos clientes, a gente ouve os clientes internos da nossa solução contratada, como é que eles avaliam aquilo. Isso serve muito de embasamento para o direcionamento de produto, o direcionamento, inclusive, da prestação de serviço. A gente costuma dizer que se hoje a gente existe é por causa dos nossos clientes, e a gente está aqui para, de fato, atender às dores deles. Então, obviamente, toda dor escalável, ela se torna uma dor do produto. E aí a gente trabalha sempre olhando nesse prisma. É isso mesmo. E esse ponto que você falou no início de que quanto menos segregado é o processo com áreas diferentes, melhor, eu super concordo. Porque eu acho que tem muita empresa que, marketing gerou lead, toma, é tipo uma corrida de bastão, né? Que vai passando, e no final, às vezes o bastão fica lá sem dono. Então, é super importante que a gente tenha esse olhar de que, a gente conquistou, fez a venda ali do funil, do final do funil, mas agora começa um outro funil. E a gente também tem que conseguir manter, pelo menos garantir que ele vá estar feliz ali, né? Que ele vá seguir, mesmo que não tenha um upsell, um cross-sell logo no primeiro momento, mas que ele vá querer renovar, de que ele veja vantagem na parceria. Então é super importante. Aqui no caso de Gympass, por exemplo, tem uma área de Client Success, mas ela fica embaixo de vendas. E a minha área de marketing cuida dos dois lados, né? Tem o marketing da minha área específica, eu tenho o chapéu do B2B, da geração de demanda, e o chapéu do engajamento do cliente, uma vez que ele já é cliente, como que eu faço o usuário final ativar o plano de Gympass, usar aí nas academias, usar todas as soluções de bem-estar e ver valor nisso, né? Porque só assim as empresas que estão pagando aquele benefício vão entender resultado. E aí tem uma outra área dentro do Gympass que fica mais próxima de Client Success, que chama Wellbeing Engagement, que eles trabalham com engajamento, mas mais focado no RH das empresas. Então, garantindo que o RH está sabendo de tudo que a gente tem de novo. Trabalhando campanhas para empoderar esse RH para mandar para os seus funcionários. Porque hoje a gente tem um ecossistema de clientes enorme no Brasil. Então, a gente teve que escalar algumas soluções nessa linha, mas sem nunca esquecer esse outro lado do funil, essa parte de clientes existentes, né? Quão importante eles são.
Na verdade, é o que o Dudu falou. Sem eles e sem os nossos parceiros, as academias, por exemplo, a gente não é nada, a gente tem que ter essa tríade. Senão a gente seria só um aplicativo e é isso aí, só uma empresa de tecnologia, né? Então, é super, super importante. Total, é verdade. Fidelização é um processo essencial, assim, da jornada, né? O marketing, o processo de venda não termina ali na compra, né? Ele continua. Então, agora, na última pergunta, antes da Smart Dica, eu queria saber de vocês dois, né, como a jornada dos clientes B2B ela tá evoluindo com o avanço da tecnologia, inteligência artificial, e como essas mudanças elas refletem nas preferências dos clientes. Posso começar? Bom, eu acho que a jornada B2B está evoluindo cada vez mais, justamente por conta de todas essas ferramentais novas que a gente consegue ter, essa tecnologia, esses dados. Quanto mais dados eu tenho que no passado eu não tinha, ou se eu tivesse, eu teria de uma forma manual, que eu tive que ir lá e caçar diretamente com o cliente, por exemplo. Então, hoje, tendo acesso a esse mar de dados, eu consigo evoluir muito mais uma jornada de uma forma mais rica, né? Fazendo uma venda consultiva, como o Dudu falou. Então, acho que é muito nessa linha que a gente está evoluindo. Mas, no final das contas, a gente nunca pode esquecer que nada mais são do que pessoas que vão comprar, vão assinar ali, se eles acreditarem naquilo. E por mais que a gente tenha um monte de ferramenta, no fim das contas é de um para o outro ali. Então, o relacionamento humano, o relacionamento pessoal nunca pode ser esquecido no meio de tanta tecnologia, de tanta coisa, de tanto robô, de tanto bot. No fim das contas é gente, né? Então, acho que é bem isso. Eu vou também, mais uma vez aqui, fazer só um complemento. Eu concordo plenamente com o que a Larissa comentou, Matheus. De fato, hoje você tem tecnologia e ferramenta, inclusive atrelado a bases de dados proprietárias e externas, para que você automatize um processo completo de vendas. Mas, no final das contas, a decisão ainda é humana, a lógica ainda é humana. Uma coisa que eu acabei não comentando, e me lembrei agora, e eu sei que vocês no Gympass, Larissa, também definem muito, a gente precisa provar retorno sobre o investimento, né? Então, o ROI é um debate que ele quantifica qualquer solução que a gente queira apresentar no B2B. Mais uma vez, o ROI pode ser da experiência, ele pode ser para reduzir custos e riscos ou para faturamento, receitas. Mas ele tem que trazer resultado. Então, acho que a tecnologia ela permite com que a gente automatize completamente, mas traga eficiência ao processo. Mas, no final, são humanos que estão tomando a decisão, existe uma questão subjetiva super relevante, trabalhar com grandes orçamentos requer e coloca aquela decisão uma relevância de não fazer o feijão com arroz. Me recordo que vivi isso no Gympass, vivo isso numa empresa também que está num estágio disruptivo, para se tornar um unicórnio como o Gympass se tornou, e é muito complicado, né? Existem decisões seguras que garantem e te colocam no patamar, existem decisões de risco que de fato lhe tornam uma pessoa diferenciada e que transformam essas organizações. Então, nosso papel é criar isso. E aí, eu não esqueço que dentro desse processo de jornada, vivi isso também no Gympass, vivo aqui, relacionamento é uma chave para a construção disso, de geração de confiança, de construção de desafios, de quebra de uma relação de comprador-vendedor, de cliente-fornecedor, para uma relação de entendemos desafios em conjuntos, acreditamos que a gente consegue solucionar isso em conjunto e a gente vai encontrar essa solução de fato a um valor, né, de investimento justo. Então, acredito muito nessa equação para grandes vendas dentro de uma jornada B2B, tá? Principalmente de valores mais considerados. Isso é super relevante. Nossa, perfeito, perfeito. Cara, o papo passou muito rápido, o tempo passou voando, né? E estamos chegando no fim do episódio. E agora chegou o momento da Smart Dica. Larissa, eu queria saber qual que é a sua Smart Dica. Pode ser livro, série, filme. O que você está recomendando para a galera? Legal.
Bom, tenho duas dicas. Uma muito alinhada com isso que a gente falou desde o início, putz, no fim das contas são humanos, são pessoas, e muito alinhada com a minha formação, que é uma série até antiga, mas que chama Mad Men, não sei quem ainda não viu, mas ela retrata esse mundo da publicidade na essência dele, né? Na questão de que a gente está lidando com pessoas, está super interessante. Nos anos 60, 50, que não tinha nenhuma tecnologia, mas que no fim das contas os objetivos seguem os mesmos, né? Que é gerar negócio. E outra coisa que eu ouvi até ontem, que é um episódio do podcast do Adam Grant, que se chama Rethinking, que ele fez um episódio sobre liderança e skills que os líderes de hoje em dia deveriam ter, junto com o Simon Sinek, com a Brené Brown. Depois eu mando o link para vocês. Legal. Aí. É muito bacana. Não é ligado diretamente ao que a gente está falando de jornada B2B, mas eu acho que para todo executivo, para todo mundo que está no mercado corporativo, deveria ouvir. Nossa, muito bom. Eu nunca assisti Mad Men, mas está na minha lista para assistir. Tem que ver. Vale demais. Olha, eu não me preparei para uma Smart Dica específica, mas eu acho que para esse processo todo que a gente tem dito, eu acho que para a área de negócios, muita resiliência. É uma área, muitas vezes, ingrata, né? Porque a sua performance está atrelada, muitas vezes, à conquista, ao desejo, atrelada a um produto. Então, você tem que acreditar muito no processo. Vendas não é só relacionamento, tem muito processo dentro desse... E tem muito conteúdo bacana aí compartilhado. Eu sigo também aqui uns podcasts do Adam Grant e do Simon Sinek, tem uns vídeos muito legais que a gente usa, inclusive, para algumas apresentações, mas eu diria que, principalmente, confiança no processo e resiliência. Acho que esse é meu recado para quem quer atuar na área e para quem acredita numa bela jornada B2B. É uma super dica. Essa é uma super dica. Então, pessoal, obrigado pela presença. Foi um prazer enorme receber vocês aqui no Smart Data Talks. Estou muito feliz, gostei muito do papo, espero que vocês tenham gostado também. E falando com a galera agora, todas essas dicas estarão na descrição do episódio. E curtam, compartilhem com seus amigos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a você, Matheus. Obrigada pelo convite aí. Obrigado também, Matheus. Larissa, prazer te conhecer e obrigado aqui pela troca. Prazer foi meu, foi ótimo, gente. Obrigadão mesmo.